Então, boa tarde a todos, boa tarde por assistirem mais uma live do Migalhas. Essa a gente tem o prazer de realizar em parceria com Vilhena Silva Advogados. Vamos tratar do direito à saúde e direito de família em tempos de pandemia. Então, tem bastante coisa que gera dúvida, né? Como fica a guarda dos filhos, como é que é essa questão do isolamento social, vai para casa de quem? Então, os nossos especialistas aqui vão dirimir todas essas questões. Já peço para quem tiver alguma dúvida, encaminhar para a gente nos comentários, tanto via plataforma quanto nas redes sociais, pode deixar nos comentários, que na medida do possível a gente puxa aqui para o debate. Agradecer, então, a presença do Dr. Fábio Guedes Garcia da Silveira, que é advogado na área de Direito de Família e Sucessões, mestre em Direito pela Universidade Mackenzie e professor da UFMU e sócio de Fábio Guedes Advocacia. Doutora Estela do Amaral Alcântara Tolesani, que é advogada especialista em Direito à Saúde, pós-graduada em Direito Processual Civil pela FADISP e sócia do Vilhena Silva Advogados. E Dr. Rafael Roba, que é advogado especialista em Direito à Saúde, pós-graduado em Responsabilidade Civil pela FGV, mestre e doutorando em Direito Coletivo pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Direito da Faculdade de Medicina da USP e também sócio do Vilhena Silva Advogados, a quem eu já passo a palavra para mediar os trabalhos. Doutor Rafael, muito obrigada mais uma vez, e o senhor está com a palavra. Muito obrigado, Milena, boa noite a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer e cumprimentar o Dr. Fábio Guedes pela disponibilidade em participar dessa nossa conversa, esclarecer diversos temas relacionados ao direito de família. Quero também cumprimentar a doutora Estela, minha sócia, que vai também participar da nossa conversa e trazer esclarecimentos sobre questões relacionadas ao direito à saúde. E hoje nós vamos justamente conversar sobre esses dois ramos do direito à saúde, direito de família, em momento de pandemia. Nós sabemos que, em razão da pandemia, nós tivemos longo período de quarentena, e isso gerou diversos reflexos, tanto no direito de família, como também no direito à saúde. E a ideia é fazer um diálogo entre essas duas áreas hoje e conversar um pouquinho sobre alguns temas relacionados justamente a esse momento. E para iniciar, eu gostaria de já fazer uma pergunta para o Dr. Fábio Guedes. Dr. Fábio, como que tem sido, como que estão, né, as situações dos pais que, mesmo separados, morando em tetos diferentes, precisam exercer a guarda de filhos comuns nesse momento de pandemia, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente. Muito obrigado, doutor Fábio. Boa tarde, Rafael, agradeço imensamente aí o convite. Boa tarde aí a todos que nos assistem, seja pelo YouTube, seja pelo canal Migalhas, no Zoom. Quero primeiro parabenizar, Rafael, o seu artigo que saiu aí na revista da ASP. Dei uma lida, um artigo muito alentado, tema palpitante, parabéns, viu? Eu fico muito feliz, eu costumo dizer, o Rafael foi meu aluno, o que demonstra que eu já tenho aí cabelos brancos, já tenho aluno que faz doutorado na faculdade da USP, né, na Universidade de São Paulo. Isso é motivo de muito orgulho quando eu vejo os alunos aí chegando em posições de destaque na área em que atua. Rafael, respondendo a sua questão, surgiram diversos problemas, conflitos em relação a essa questão da guarda, né? E conflitos decorrentes do quê? E aí nós que atuamos na área do direito das famílias, nós sempre costumamos falar que, infelizmente, bom senso é senso raro quando se refere a ex-cônjuges, né? Infelizmente, ex-cônjuges costumam ter relacionamentos um pouco conturbados e, infelizmente, ainda de forma qualificada, normalmente as crianças, né, que surgem no meio desses conflitos e normalmente são utilizadas como escudo por um dos cônjuges para atingir o outro, né? Nós temos até hipóteses aí de alienação parental,
temos hipóteses que podem causar problemas muito graves no desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. O melhor seria, então, que os cônjuges esquecessem, né, os motivos que resultaram na falência daquele casamento e passassem a pensar apenas tão somente nos soberanos interesses das crianças. Mas, como eu ponderei, isso infelizmente não é a regra. Pelo contrário, né, a experiência que eu tenho aqui de 25 anos atuando na área do direito das famílias e sucessões mostra que poucos casais têm essa maturidade suficiente para saber lidar corretamente com essa situação. Principalmente quando passa a surgir a figura do novo companheiro ou da nova companheira do genitor dessa criança, né? Aí os conflitos se acirram. No que tange à guarda, nós temos que lembrar aí os regimes que nós podemos ter em relação à guarda das crianças e dos adolescentes. Nós temos o regime que é tido como o melhor pela legislação, que é a guarda compartilhada. Essa exige muita maturidade dos genitores. Temos também a guarda unilateral e temos uma espécie de guarda que não é, repito, aceita pela legislação e que os leigos confundem esse tipo de guarda com a guarda compartilhada, que é a guarda alternada, ou seja, a criança fica tal como uma bola de ping-pong, determinado dia na casa de um genitor, determinado dia na casa de outro genitor. Esse tipo de guarda, repito, que não é previsto na legislação, é o que teve maior problema nessa fase de pandemia. Por quê? O genitor que tem a guarda unilateral, ou seja, ou mesmo o genitor que tem a guarda compartilhada, que tem o domicílio fixo da criança sob o seu teto, precisava ponderar, e às vezes com muita razão, se valia a pena, principalmente no começo da quarentena, permitir com que a criança saísse e tivesse contato físico com o outro genitor e com familiares, muitas vezes, desse genitor. Nem sempre as cautelas recomendadas são seguidas. Pode ser que a genitora, por exemplo, resida com a mãe, com a avó materna da criança, e aí precisa ter uma cautela maior para preservar com que aquela criança não saia de casa e volte trazendo consigo, né, o vírus da Covid-19. Então, a princípio, o que fez o judiciário? O judiciário começou a acatar todos os pedidos que limitavam a visitação. Principalmente no começo, aí, muitas liminares foram deferidas pelos juízes e confirmadas em segunda instância, limitando o contato. Havia como possibilidade videoconferência, né, contatos que fossem outros, mas evitando esse tipo de contato. Até teve um lead case aqui em São Paulo de um pai que era piloto, né, de uma aeronave. Ele tinha acabado de regressar do exterior de um país em que o número de casos estava muito elevado, e aí a genitora pediu que fosse obstado o contato naquele período de 14 dias, para aí sim demonstrado que o pai não estava, né, com a Covid, permitiu o acesso. Em suma, quando as partes não conseguiram, por meio do bom senso, né, concatenar esse regime de visita ou a webconferência, o judiciário foi chamado a dirimir esse conflito. E no começo ele limitou, restringiu, mantendo a guarda, né, e a visitação só com aquele genitor que já tinha a guarda de fato da criança. Doutor Fábio, bom, muito obrigado pelos esclarecimentos, e eu quero dizer que foi uma grande alegria ser seu aluno, né? Eu estava até comentando hoje com um colega aqui do escritório, que a gente já deve se conhecer há quase 20 anos, e vou te dizer que foi uma grande alegria ser seu aluno, e é uma alegria ainda maior continuar sendo seu amigo e mantendo essa relação próxima que a gente mantém no dia a dia da advocacia. E, enfim, eu acho que esse é um momento que a gente pode compartilhar um pouco do nosso dia a dia, você com direito de família, a gente aqui com saúde, e esse encontro é sempre muito gratificante, e eu continuo aprendendo com você. Quer dizer que eu continuo aprendendo, principalmente nos temas que você está trazendo aqui hoje. Bom, eu vou agora passar para
uma introdução com relação aos aspectos relacionados a direito à saúde, né? E antes de passar a palavra para a doutora Estela, para falar um pouquinho de alguns assuntos relacionados aos reflexos da pandemia no direito à saúde, eu quero só fazer uma introdução trazendo alguns dados, principalmente da saúde suplementar, do mercado de planos de saúde. Atualmente, nós temos aproximadamente 47 milhões de brasileiros vinculados a algum plano de saúde. Desses 47 milhões, cerca de 80% estão vinculados a um plano coletivo. Então, a gente tem uma coletivização dos planos de saúde. Nós temos em torno de 720 operadoras hoje em atividade, registradas na ANS, que em 2019 tiveram uma receita de aproximadamente 213 bilhões de reais. Só para ter uma ideia do que é isso, do montante desse valor, o orçamento federal do SUS foi de 127 bilhões de reais em 2019, enquanto as operadoras tiveram um faturamento de 213 bilhões. E grande parte dessa parcela, desses valores, ficaram nas mãos, grande parte ficou nas mãos de poucas operadoras, né? Então, nós temos poucas operadoras que concentram boa parte desse mercado. Nós temos também uma concentração regional desse mercado de planos de saúde, então cerca de 70% dos beneficiários estão na região sudeste, e é um mercado também que conta com incentivo fiscal muito grande. Estima-se que só em 2018 o Estado deixou de arrecadar cerca de 25 bilhões de reais para incentivar, para fomentar a atividade de planos de saúde. E nós podemos dividir os planos de saúde em dois grandes grupos. De um lado, os planos individuais e familiares, e de outro lado, os planos coletivos. Os planos coletivos, eles se subdividem em coletivos por adesão e coletivos empresariais. Os planos individuais e familiares são aqueles contratados por pessoa física, em benefício próprio ou em benefício dos seus familiares. Já os planos coletivos, os empresariais, são aqueles contratados por empresas, em benefício dos seus sócios e funcionários, e os planos coletivos por adesão são aqueles contratados normalmente por meio de associações ou sindicatos, e geralmente tem uma administradora de benefícios que faz a intermediação desses planos, né? Existe uma diferença regulatória entre os planos individuais e familiares e os planos coletivos. Os planos individuais e familiares têm o reajuste anual regulamentado, a ANS é que determina qual vai ser o reajuste máximo aplicado nos planos individuais e familiares, e ele também não pode sofrer rescisão imotivada pela operadora. A operadora só pode rescindir o contrato familiar, individual familiar, em caso de inadimplência ou fraude. Fora essas hipóteses, a operadora não pode rescindir. Já nos contratos coletivos, o reajuste não é regulamentado, o reajuste é apurado pela própria operadora, com base em sinistralidade e inflação médica, e existe a possibilidade da operadora rescindir o contrato coletivo sem uma justificativa, de maneira imotivada, apenas comunicando a empresa ou a associação com 60 dias de antecedência. Por conta dessa fragilidade regulatória com relação aos coletivos, né, e uma maior proteção nos contratos individuais e familiares, hoje a gente não encontra mais no mercado praticamente os planos individuais ou familiares. As operadoras hoje centralizam a sua comercialização em planos coletivos, justamente porque nos planos coletivos eles têm mais liberdade na questão do reajuste e também da rescisão do contrato. E isso, vocês já devem imaginar, gera diversos conflitos que a gente vai tratar aqui. Então, doutora Estela, feita essa introdução, fala um pouquinho para a gente quais foram os principais problemas enfrentados pelos consumidores de planos de saúde nesse momento de pandemia. Olá a todos, boa tarde. Obrigada pelo convite, Milena, é um prazer. A gente teve uma dúvida muito pontual relacionada aos casos de home care, isso dos nossos clientes mesmo.
gerou aquela questão, a pessoa normalmente quando está em home care, ela já está fragilizada e ficou aquela incógnita, os serviços dos profissionais serão suspensos, meu familiar, meu parente aqui não pode pegar o vírus de forma alguma. Foi até uma orientação que a gente deu, que na verdade é uma conduta médica, né? O médico era a pessoa melhor capacitada para dizer se o paciente poderia ter uma redução no atendimento ou até mesmo uma suspensão. Foi uma orientação que a gente deu que era muito mais focada a um parecer médico do que relacionado aos processos judiciais, né? Teve um desencontro de informações com essas empresas que prestam esse tipo de serviço, mas isso durou ali no primeiro, segundo mês, depois as coisas já começaram a melhorar e os clientes ficaram mais tranquilos. Bom, ação de reajuste, que é um problema que já existe no judiciário e cada vez se acentua mais, apareceu bastante também, as pessoas sendo desligadas ou tendo aquela diminuição permitida no seu salário, impacta no pagamento de suas contas. Então, ação de reajuste, tanto para a gente analisar se teve aquele aumento anual da sinistralidade abusivo, como em relação a reajustes decorrentes de mudança de faixa etária, cresceu bastante também. Um outro pedido foi relacionado ao downgrade, a redução da categoria do plano. Pelo fato de você reduzir, você já tem uma queda no valor da mensalidade. Alguns impactos decorrem com isso, que são perdas de alguns hospitais e diminuição do valor do reembolso de honorários para quem faz consulta com um médico particular, mas é o que o pessoal tá precisando fazer nesse momento para realmente não deixar de ter o plano de saúde, para que a perda do plano de saúde seja a última opção, né? E as ações de medicamento, isso sempre apareceu bastante e não mudou, porque as pessoas com tratamentos que não podem ser interrompidos, o mais comum deles é o tratamento oncológico, isso aparece bastante também. Não tivemos, por parte dos planos de saúde, nenhuma tolerância em relação a nada, então as negativas continuaram em relação a esse assunto, então foram ações que continuaram durante essa pandemia. Rescisão unilateral, aqueles contratos que a gente tem, como o Rafael falou, a gente tem os contratos empresariais, os PMEs de até 29 vidas, os contratos basicamente formados pela família, 3, 4, 5 vidas. Mesmo nessa época delicada de pandemia, clientes receberam cartinha com essa rescisão unilateral e motivada, então foi uma demanda também que a gente levou bastante para o judiciário para impedir. E, felizmente, com decisões favoráveis, o entendimento do judiciário é muito bom nesse sentido, e acho que todo mundo se fragilizou ainda mais nessa época, que está difícil para todo mundo, sem exceção, né? Acho que esses foram os assuntos que cresceram, que a gente pode dizer de março para cá. E foi uma grande decepção mesmo, né? A gente vê que o mercado de plano de saúde não teve nenhuma tolerância, como disse a doutora Estela, para permitir algumas flexibilizações, justamente para auxiliar os consumidores e as empresas contratantes de plano de saúde nesse momento de pandemia, que mostra uma falta de bom senso, como disse também o doutor Fábio, né, que precisa ser pautado nas relações, principalmente em momentos de exceção como esse que nós estamos vivendo. E, doutor Fábio, já te faço mais uma pergunta. Com tantas suspensões de contrato de trabalho e também demissões, como que fica a questão do genitor que eventualmente esteja obrigado a pagar, a prestar alimentos para o seu filho? Essa demissão, essa suspensão de contrato de trabalho, ela é motivo para eventualmente suspender também a obrigação desse genitor? De forma alguma, doutor Rafael, isso é bem importante asseverar, porque às vezes, né, principalmente o leigo, ele parte de uma premissa que a partir do momento que ele ficou desempregado, ele não deve mais prestar alimentos à sua prole. Isso aí é uma bobagem. Primeiro de tudo, tem que se verificar o termo, né, o termo de acordo ou a sentença judicial que fixou esses alimentos. E aí vai uma dica às colegas, os colegas que atuam nessa área. É muito importante consignar no termo de alimentos
que, mesmo em caso de desemprego, exista a obrigação alimentar e já numa parcela pré-fixada. O TJ São Paulo, por exemplo, ele tem jurisprudência dominante que, mesmo em caso de desemprego, é devido, no mínimo, meio salário mínimo. A pessoa vai ter que se manter e, de igual forma, a sua prole, os seus filhos também precisam daquele auxílio. Outra coisa que é importante atentar, e alguns advogados não observam isso, é consignar no termo de acordo de alimentos ou por ocasião da sentença que, em sendo a pessoa registrada, que seja permitido, o desconto do percentual sobre as verbas que serão soerguidas a título de fundo de garantia para conseguir custear o pagamento dessa pensão alimentícia enquanto durar essa situação de desemprego. A pessoa vai ter, se ela for demitida, por exemplo, sem justa causa, ela vai levantar o fundo de garantia, vai ter uma multa, então nada mais justo do que seja, destacado o percentual que ele deve de alimentos a título dessa verba, constituindo aí um capital que possa assegurar. Mas, no enfoque da sua pergunta direta, é muito importante que esse genitor não deixe de pagar, não tente pelo menos fazer um acordo. Caso contrário, ele pode receber uma notificação e ser executado pela ausência do pagamento dessa pensão alimentícia. E, doutor Fábio, aproveitando esse assunto, como ficou a questão da prisão civil decorrente de atraso no pagamento de pensões alimentícias? Nesse momento de pandemia, ela foi revogada, suspensa? Como ficou a situação da prisão civil? Perfeito, isso também está gerando muita confusão. Ela não foi revogada, em hipótese alguma. O que aconteceu é que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, com muito bom senso, ele entendeu que neste momento de exceção, a prisão civil não resulta em nada. Até porque nós temos realmente, infelizmente, alguns devedores contumazes que só pagam quando o mandado de prisão surge. Mas isso é exceção, não é a grande maioria. Vamos partir da premissa da boa-fé. Se a pessoa perdeu o emprego, se a pessoa teve a diminuição do seu salário e ela não vai conseguir, e por um lapso ela não entrou em contato com o genitor que administra essa pensão, o melhor é que nesse momento a prisão civil seja substituída por uma prisão domiciliar, para que não haja o risco do contato, da Covid junto ao sistema prisional, e também considerando aí que não seria justo uma prisão civil, tendo em vista que o momento é de extrema exceção. Agora, não se pode, em hipótese alguma, falar que está proibido, revogada a possibilidade de prisão. O que está acontecendo é que o STJ fixou, por meio, atendendo um pedido da Defensoria Pública e estendendo isso a todas as demais decisões, é que os juízes devem converter essa prisão civil, que antes era cumprida no cárcere, em prisão domiciliar. Excelente, doutor Fábio, muito esclarecedor. Eu gostaria até de fazer aqui uma pergunta que chegou pelo chat, da Terezinha, e que tem a ver com a questão da guarda dos filhos. Ela pergunta o seguinte: guarda compartilhada entre genitores e os avós maternos. A genitora tem medida protetiva com os pais e isso dificulta o convívio com o filho. Como resolve? Então, bom senso também. Nós teríamos que ter, pelo que eu entendi, então, um dos pais, vamos ele não pode chegar a determinada distância dessa genitora. Primeiro de tudo, tem que verificar se essa medida protetiva também abrange a criança. Vamos partir da premissa que não abrange. Se não abranger, o que normalmente nós recomendamos é que exista uma terceira pessoa aí, uma pessoa que tenha ascendência moral entre essas partes, que possa servir de elo de ligação, permitindo com que essa criança tenha o contato também com os avós, sejam eles paternos ou maternos. Até porque a criança não pode, repito, a criança jamais pode ser prejudicada pela falta de sintonia entre os adultos. A criança tem os soberanos interesses de conviver tanto com a família materna
quanto com a família paterna. Isso é muito importante para a formação do seu caráter, e eu sempre costumo dizer uma coisa que eu aprendi com o juiz quando eu estava iniciando na advocacia. Essa criança será a última juíza da causa. Quando eu ou qualquer colega advogado ingressa com a ação, nós fazemos um primeiro juízo de valor, nós somos os primeiros juízes dessa causa. Depois haverá uma sentença proferida pelo juízo monocrático, o juízo de primeiro grau. Essa sentença pode ou não ser confirmada pelo tribunal. Brasília pode até ter uma outra visão a respeito da legislação. Mas o último juiz dessa causa será a criança, porque um dia essa criança irá amadurecer e irá ponderar a respeito de tudo que foi feito em relação a essa guarda. E normalmente a sentença dessa criança ela é muito dura em relação ao pai ou à mãe que evitou com que essa criança tivesse contato com a família paterna ou materna. E o bom senso tem que estar sempre presente, não tem jeito, sim, né? Sim. Doutora Estela, retomando aqui um pouquinho em relação ao desemprego, aquele beneficiário que eventualmente está ligado a um plano empresarial e fica desempregado, é demitido, quais são os direitos desse beneficiário e dos seus familiares que estejam nesse plano de saúde? A gente tem na Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos, 2 artigos que falam sobre o assunto, né? O primeiro deles, o artigo 30, fala justamente dessas hipóteses, em caso de demissão sem justa causa, o ex-funcionário ele tem direito a ficar no plano, desde que cumprido alguns requisitos. O primeiro dele é que ele tenha uma contribuição mensal fixa, então tem que sair ali do holerite dele uma quantia, seja ela qual for, mas de forma fixa. Não se confunde com aquela coparticipação, que é quando a pessoa paga somente quando usa, isso é diferente, tá? E aí ele tem direito a ficar no mínimo de 6 meses, máximo de 2 anos. Em relação, aí a gente tem o artigo 31 também que fala sobre o assunto, bastante procurado também para as pessoas desligadas e já aposentadas. O mesmo requisito de contribuição mensal existe, mas se a pessoa ficou na empresa por no mínimo 10 anos contribuindo e no momento de ser desligada ela já era aposentada, o benefício é muito bom porque ela tem direito a ficar vitalício. Em ambos os casos, claro, por ser ex-funcionário, ela continua pagando com a sua cota à parte e assume a parte da empregadora. Mas ela tem essa possibilidade de continuar de forma vitalícia ou por um período no plano. E isso é um benefício realmente muito bom, porque esses contratos decorrentes de vínculo empregatício são os mais em contas que a gente vê no mercado. Né, as empresas com seus funcionários, com uma quantidade grande de funcionários, têm um poder de negociar, digamos assim, com as seguradoras ou com as operadoras, então elas conseguem colocar um valor de mensalidade mais baixo. Então é um benefício muito bom para esse funcionário. E essa pandemia, infelizmente, causou muitas mortes na nossa sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Estela, como que fica a situação dos dependentes em caso de morte do titular, especialmente aquele titular que é titular de um plano empresarial, venha a falecer, como que fica a questão da esposa, dos filhos, numa situação como essa? Bom, esse titular, esse funcionário que eu acabei de explicar, esse direito é transmitido para sua esposa dependente. O filho, ele é considerado dependente até uma certa idade, na grande maioria dos contratos, até os 24 anos, depois ele é excluído. A cônjuge, sim, enquanto casada, ela é considerada dependente sem restrição de idade. Então, esse direito passa para ela, e a gente tem também aquele direito de remissão. Isso é uma previsão contratual e não legal, não está na lei a remissão. O que seria a remissão? Na falta do titular, o dependente tem direito a permanecer no plano, dependendo do contrato, por 1 ano, 3 anos, 5 anos. Esse é um benefício que cada vez mais os planos vêm tirando dos contratos. Os contratos antigos tinham previsão de 5 anos, caiu para 3, agora a gente está vendo
1 ano, e muitos contratos já não existem mais essa previsão, e realmente era uma coisa muito boa para eles, porque ficava por esse período sem pagar a mensalidade, era um direito de ficar sem ter essa contraprestação. E aí depois gerava uma discussão se lá na frente esse contrato seria cancelado ou se a pessoa teria direito a permanecer como titular. Esse é um assunto que foi bastante judicializado também, porque a conduta das operadoras era dar esse benefício, e a gente até chamava de falso benefício, porque lá na frente excluía o beneficiário, e na grande maioria das vezes essa pessoa já tinha uma idade mais avançada, e a gente sabe que é complicado conseguir hoje em dia um plano de saúde para pessoa que tem mais de 60 anos. Então, esse é um assunto que é bastante judicializado também. Doutora Estela, chegaram 2 perguntas aqui pelo chat que são tão relacionadas, então vou unir as 2 em uma só. Vamos lá. Assunto que eu sei que você domina, até pelo dia a dia na advocacia de direito à saúde, em relação a tratamentos psicológicos, tratamento de autismo, como que fica a questão de limitações de sessões ou recusar o tratamento do autista porque não está no rol de procedimentos obrigatórios da ANS? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso com a gente, por favor. Claro, vamos lá. O que a gente tem de problema mais comum relacionado a esse assunto? Limitações de sessões, e o judiciário já tem um entendimento no sentido de que essa limitação ela é proibida. São os profissionais que cuidam dessas crianças que vão limitar a quantidade de sessões, e na grande maioria dos casos, pelo que a gente vê no nosso dia a dia, essas crianças com esse diagnóstico, elas têm esse tratamento contínuo, né, ele é ininterrupto. Existe também alguns métodos diferenciados que são dados como acompanhamento para essas crianças. A gente vê como mais comum aquela terapia ABA. Quando a família faz essa solicitação para o convênio, eles negam porque eles falam que não está no rol de procedimentos da ANS. O que seria isso? A gente tem a ANS, que é a agência que regulamenta os planos de saúde, e ela, a cada 2 anos, ela coloca lá no seu rol os procedimentos que são obrigatórios para os planos de saúde, eles são obrigados a dar aquela cobertura. Tudo que não está lá, eles negam justificando nisso. E aí é uma outra demanda, uma outra briga que a gente tem, no sentido de que aquele rol ele é exemplificativo e não taxativo. E, felizmente, o entendimento do judiciário é nesse sentido. Existe o diagnóstico, existe um médico especialista prescrevendo as terapias, elas têm é direito do paciente e sem qualquer limitação. Então, é uma briga, graças a Deus, favorável para o consumidor. Muito bom. Inclusive, eu vi uma notícia essa semana que o próprio STJ reafirmou que o rol de procedimentos obrigatórios ele é apenas exemplificativo, né? Então, ele apenas traz ali procedimentos, mas não quer dizer que um tratamento que não esteja no rol não deva ser coberto pelo plano. A gente tem a medicina evoluindo diariamente. Como que a gente vai ficar respeitando um rol que é atualizado a cada 2 anos, que esse ano deveria ter sido atualizado em janeiro e não foi, prorrogaram por mais 1 ano? Não faz sentido, né? Exatamente, é um rol que está sempre defasado. Doutor Fábio, eu tenho acompanhado pelos noticiários que me parece que os casais têm se divorciado mais em razão da pandemia, talvez em razão da quarentena. Como tem sido isso, doutor Fábio? De fato, os casais, eles têm procurado mais o divórcio? Então, eu costumo brincar que aí, na verdade, a Covid é uma praga, mas nesse caso a culpa não é dela. Nós não podemos atribuir à Covid a culpa aí pela procura maior das dissoluções das uniões estáveis e dos divórcios. Seria culpar o sofá na sala, né? Vamos dizer assim. Antes da emenda 66, que alterou e trouxe o novo divórcio, pondo fim à necessidade de prova de culpa, eu sempre gostava de frisar em sala de aula, porque era necessário
para que você se divorciasse, que você demonstrasse algum motivo, alguma razão pela qual você batia as portas do judiciário para pedir a separação ou o divórcio. O professor Washington de Barros Monteiro tinha uma frase muito boa na sua obra, que ele falava o seguinte, e qual é o motivo que você deve alegar? E o professor Washington de Barros ensinava, qualquer motivo que um advogado habilidoso consiga demonstrar em juízo. Então você tinha aí desde a toalha molhada, que era reiteradamente deixada na cama, a roupa íntima que a mulher deixava no box pendurada, e assim por diante. Casos mais insólitos, absurdos, que você era obrigado a demonstrar em juízo para conseguir a separação ou divórcio. Então, na verdade, quando o amor, quando a afeição acaba, é natural do ser humano que ele busque, né, justificar algo, e aí é muito natural que ele impute essa culpa a algo. Neste momento, o bode expiatório é a Covid. A Covid, então, tendo em vista que ela fez com que os casais passassem mais tempo juntos, os casais começassem a perceber alguns defeitos que até então eles não percebiam em relação ao seu parceiro ou à sua parceira. E um agravante que isso eu, infelizmente, tenho uma estatística, claro, nada científico, mas uma estatística daquilo que o CPC fala, né, da observação daquilo que ordinariamente acontece. Quando, infelizmente, a necessidade entra por uma porta, é muito provável que o amor saia pela janela. Aquela história de um ser feliz morando numa casinha branca, na varanda, etc., isso infelizmente não acontece na prática da advocacia de direito de família, né? A Covid trouxe uma diminuição na renda das famílias, houve aí uma necessidade de adequação desse novo status financeiro, socioeconômico, houve essa convivência maior entre os cônjuges e houve a descoberta, né, de características que até então eram toleradas, mas que não eram divididas 24 horas por dia. Então, realmente, eu pude notar lá no escritório que casais que viviam em união estável, casais que eram, né, casados, né, sejam religioso ou no civil, procuraram, sim, o meu escritório, procuraram escritórios de colegas que atuam nessa área, buscando aí a dissolução do casamento, buscando a dissolução da união estável. A Covid contribuiu? Óbvio que contribuiu, mas, na verdade, se nós fôssemos levar em consideração, esse aumento decorreu ou da descoberta de características, né, que o cônjuge passou a perceber, e características essas que tornaram insuportável a convivência sob o mesmo teto, ou então realmente de circunstâncias externas, falta de dinheiro, falta de diálogo, e isso tudo contribuiu para que os escritórios fossem procurados, e realmente, eu posso falar do meu escritório, nesse período aí, vamos falar aí, de abril para cá, o número proporcionalmente aumentou, sim, né? Felizmente, de divórcios consensuais, né? De divórcios que não levaram em consideração a discussão e foram feitos por meio de simples petição, ou mesmo através do cartório. Graças a Deus não tive aí muitos divórcios litigiosos, apesar de a estatística de violência doméstica, aí já não é minha área, mas de conversar com colegas que atuam nessa área criminal, apesar de, infelizmente, também a violência doméstica, principalmente contra mulheres, ter aumentado muito nessa quarentena, né? Infelizmente, muitos covardes aí passaram a agredir o cônjuge mulher em face aí dessa convivência prolongada, né? Há até uma campanha muito boa do Tribunal de Justiça, né, de colocar a colher, sim, esquecer aquela história que em briga marido e mulher não se coloca a colher, né? E uma campanha também de não se cale, porque infelizmente esse mais insólito ainda, o número de abuso sexual contra crianças também aumentou
nesse período da Covid. Nós não podemos culpar, repito, a Covid, nós temos que culpar a falta de caráter, a falta de humanidade, né, dessa pessoa que pratica esses atos, mas que estatisticamente isso aumentou, infelizmente aumentou. É um retrato lamentável, né, infelizmente. E me diz uma coisa, doutor Fábio, você falou rapidamente, quais são as principais modalidades de divórcio que estão previstas na legislação brasileira? E já seguindo para uma segunda pergunta, quais são os direitos que são assegurados para o ex-cônjuge em decorrência do divórcio? Perfeito, então vamos lá. Nós temos o divórcio que pode ser extrajudicial, ou seja, em cartório de notas, isso aí é uma modalidade de uma alteração legislativa não tem recente e que tem muito fundamento, né? Eu costumo brincar em sala de aula. Quando as partes, né, resolvem se apaixonar pelos lindos olhos, pelo corpo ou pelo jeito da pessoa amada, elas não vão ao judiciário perguntar ao magistrado, ao promotor, se elas devem ou não casar. Por qual razão, então, em havendo a dissolução deste casamento, elas devem se dirigir ao Poder Judiciário? Da mesma forma que elas se dirigiram ao cartório, né, para realizar o casamento, basta que elas se dirijam ao cartório de notas e realizem uma escritura para pôr fim a esse casamento. Mas isso é possível se elas forem maiores, capazes, né, e há uma questão dos direitos em relação aos filhos. Há uma jurisprudência, um entendimento que entende que o divórcio extrajudicial é possível ainda que o casal tenha filhos menores, desde que as questões relativas à guarda das crianças e os alimentos estejam sendo discutidas por meio de ação autônoma. Então, regulamentação de guardas e visitas e alimentos. Se restou só a figura do divórcio, ele pode, mesmo que o casal tenha filhos menores, ser realizada no cartório. Mas, como regra geral, desde que não haja filhos menores, ele pode ser feito no cartório extrajudicial, como um acordo, vão lá, partilham os bens ou deixam para partilhar depois, isso aí tanto faz, realizam o divórcio. De outro lado, nós temos o divórcio judicial. No divórcio judicial, aí você normalmente utiliza quando há menores e você já faz tudo no mesmo pacote. Então você já vai regulamentar a guarda, normalmente compartilhada ou unilateral, o regime de visitas mais restrito ou mais amplo, né? Você vai regulamentar a questão de alimentos e aí já na mesma ação o juiz e o promotor, após parecer do Ministério Público, já homologa aquele acordo. Infelizmente, temos uma outra modalidade, que é o divórcio judicial litigioso. Esse é uma bobagem, eu costumo dizer, porque felizmente não se discute mais culpa. É erro grave, falta de técnica do profissional, do advogado, da advogada, tentar discutir culpa em ação de divórcio. Infelizmente, alguns profissionais, né, colocam algumas frases, alguns narram uns fatos com o escopo principal de tentar difamar aquele cônjuge perante o Poder Judiciário. E isso é uma bobagem, uma falta de sensibilidade tremenda, porque às vezes você evita a realização de um acordo em face a uma frase que foi mal colocada, mal redigida, que só serve para acirrar os ânimos que já estão exaltados. Então, normalmente, o divórcio litigioso vai servir apenas tão somente para dirimir os bens, né, para dirimir aí uma questão de guarda que não está sendo bem resolvida entre os cônjuges e que, repito, só serve para prejudicar os soberanos interesses das crianças. O melhor é que as partes caiam em si, verifiquem, já que o casamento acabou, então vamos partir da nova teoria que considera que o casamento não é uma instituição, que o casamento é uma teoria contratual, vamos partir da premissa que isso seria tal como uma empresa que não deu certo, vamos partilhar os bens e vamos preservar os soberanos interesses da criança. Agora, discutir culpa, quando eu pego petições que
partem para essa premissa, eu já fico com um certo receio, porque demonstra uma falta de técnica e também, com todo respeito, respeitado sempre o elevado entendimento antagônico, já demonstra uma falta de ética do profissional que quer trazer fatos que não têm relação alguma com o novo entendimento do divórcio, como um direito potestativo. Ninguém pode obstar o divórcio. O divórcio é um direito potestativo. Basta que um dos cônjuges queira para que o matrimônio seja resolvido por meio do divórcio. Muito bem, e o divórcio ele traz também reflexos para a questão do plano de saúde. A gente recebe com alguma frequência justamente dúvidas, como fica o plano de saúde da família depois do divórcio, né? Então, nós temos algumas situações, assim, quando o plano é familiar, existe a possibilidade do titular, por exemplo, deixar o plano e o dependente permanecer no plano. A Resolução Normativa 412 da ANS, ela trouxe essa possibilidade. Num plano familiar, se eventualmente um titular sai do plano de saúde, o dependente que já está no plano de saúde não é excluído, ele não perde o plano, ele pode assumir a titularidade desse plano, caso o titular deixe o plano. Agora, em casos de planos empresariais, às vezes a gente tem uma situação que envolve a empresa e a operadora, que é a questão da elegibilidade, né? Um cônjuge que deixa de ser cônjuge do titular, ele perde a elegibilidade de permanecer nesse plano empresarial. E nessa situação, talvez esse beneficiário tenha que fazer uma portabilidade de carência para um novo plano, e aí ele consegue aderir a um novo plano de uma outra operadora, ou mesmo, até mesmo da mesma operadora, sem ter que cumprir novas carências. A doutora Estela daqui a pouquinho vai falar um pouquinho mais para a gente sobre portabilidades, os requisitos, mas é uma situação que a gente encontra aqui com frequência. Inclusive, com frequência eu vejo que alguns advogados colocam no acordo de divórcio a obrigação de um cônjuge manter o outro como seu dependente no plano de saúde. No plano familiar, acredito que ele não vai enfrentar muito problema, mas no plano empresarial ele pode sim enfrentar problema. A partir do momento que ele comunica o divórcio para a empresa certamente vai comunicar isso ao operador e a operadora vai tentar excluir esse dependente, que seria o ex-cônjuge. E o acordo judicial, ele só vincularia a operadora se a operadora tivesse participado desse acordo, né? Então, existe uma questão aí importante no momento do divórcio, que é a questão do plano de saúde para aquele cônjuge que é dependente do outro, numa apólice empresarial, por exemplo. E aí, nessa situação, talvez seja o caso desse beneficiário que vai precisar deixar o plano de saúde, fazer a portabilidade de carência para um novo plano de saúde. E aí, doutora Estela, eu já te peço para falar um pouco para a gente como que funciona a portabilidade de carências, né? Nós tivemos uma mudança na resolução no ano passado, explica um pouquinho para a gente quais são os requisitos, como funciona. Aproveitando esse gancho do Rafael, a portabilidade é sem dúvida uma saída, ou de repente na área do Dr. Fábio, vincular algum valor determinado a um plano de mercado nessa pensão. De repente seria uma ideia, nos casos consensuais, se ele conseguisse resolver dessa forma, porque de fato, nos empresariais, para você ter um plano de saúde, ou você é cônjuge e você deixou de ser, ou você é dono da empresa, ou você tem vínculo empregatício. Então fica complicado manter essa ex-esposa, né, ou o ex-marido no plano de saúde. Eu acho que é um problema que eles podem enfrentar, sim, no judiciário. Em relação à portabilidade, a gente teve uma alteração em junho do ano passado, e foi muito benéfica, porque ela passou a valer para planos PJs, tá? Para planos empresariais. Até então, era só para individual ou familiar e para coletivos por adesão. É um assunto bastante importante. A gente lá no escritório costuma orientar muitos corretores, porque
De novo, a portabilidade ela é baseada numa resolução, ela não está na lei. Então, eu brinco com os clientes, eu falo, você não conseguiu na esfera administrativa com o corretor, eu acredito, porque aceita quem quer. O plano de saúde, se falar, ok, eu te aceito, venha. E se o plano falar, não, eu não te quero, isso ocorre em 99% dos casos quando a pessoa já tem uma doença, que é a doença pré-existente. Os planos não querem pessoas chegando dando gasto, essa é a realidade, né? Então, é um assunto que realmente é judicializado com frequência, o corretor não costuma, eu não vejo isso, pelo menos lá no escritório, que o corretor consiga resolver isso em esfera administrativa para os clientes, né? Então, o que a gente teve de mudança do ano passado para cá foi a questão de inserir portabilidade para planos empresariais, isso realmente foi muito bom. Aquela compatibilidade de segmentação do plano, ou seja, se o meu plano é só hospitalar e eu quero inserir a parte de ambulatório, de exames, passou a ser possível, antes não era. E outro ponto muito importante é que a gente tinha uma janela para pedir essa portabilidade, que era o mês do aniversário do plano, que significa o mês do reajuste anual e os 3 seguintes, então a gente tinha um total de 4 meses, e agora eu posso fazer a portabilidade em qualquer período, tá? Respeitado o período mínimo de permanência, para a primeira portabilidade são 2 anos, para a segunda ou as demais, 1 ano, a gente tem algumas regrinhas nessa resolução, a resolução está muito bem escrita, está muito clara, mas agora ela pode ser feita a qualquer momento, a gente não tem que respeitar mais essa janela aí de 4 meses. Então, isso foi muito bom, claro, os clientes, na grande maioria, quando procuram o escritório, têm diagnóstico, estão em tratamentos e a preocupação deles é essa, eu não consigo mais pagar o plano, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar sem o plano de saúde, meu tratamento não pode ser interrompido, então tem alguns casos que sim, a portabilidade para um plano mais barato acaba sendo a solução para esse cliente. Muito bem, nós temos aqui um desabafo da Ana Maria, ela diz que ela entende que a ANS ela presta um desserviço para os consumidores de plano de saúde e prova disso é a exclusão dos testes sorológicos para o Covid, que realmente foi um problemão aí, né, nessas últimas semanas. Enfim, teve uma ação civil pública que obrigou os planos a cobrirem o teste sorológico para o Covid. Por conta dessa ação civil pública, ou por conta de uma liminar concedida nessa ação civil pública, a ANS editou uma resolução incluindo o teste sorológico no rol de procedimentos obrigatórios, mas a ANS recorreu dessa decisão e no tribunal, uma liminar concedida em agravo de instrumento, essa decisão foi revogada, e a ANS acabou, dali 5 dias, revogando também a resolução normativa que ela havia editado, e os planos deixaram de ser obrigados a cobrir o teste sorológico. Então, atualmente, os planos não estão obrigados a cobrir os testes sorológicos. Mas a ANS marcou para amanhã uma audiência pública justamente para discutir se ela vai voltar atrás e incluir novamente o teste sorológico no rol ou não, mas, de fato, é um teste que tem sido muito utilizado pelos médicos, principalmente nesse momento de retomada da economia, para auxiliar no diagnóstico, para auxiliar no acompanhamento da doença, mas os consumidores de plano de saúde não vão ter direito à cobertura por enquanto, e, infelizmente, esses consumidores ou terão que custear esse exame ou realizar no SUS, né? E, de fato, a ANS tem demonstrado aí, tem se demonstrado pouco efetiva para a defesa do consumidor, especialmente nesse momento de pandemia. A gente vê uma omissão da ANS muito grande, e até no meu trabalho de mestrado eu tentei demonstrar isso, né? A judicialização, boa parte da judicialização decorre de falhas regulatórias que não foram ainda corrigidas até hoje pela ANS. Então, de fato, a ANS tem muito a desenvolver, a melhorar na regulação dos planos de saúde. Doutor Fábio, uma pergunta que chegou pelo chat, eu queria te passar essa pergunta para a gente poder encerrar. O Clécio Alves pergunta aqui, o que significa, o que configura alienação parental e como resolver com pais morando em estados diferentes? Vamos lá. Pena que o
essa pergunta chegou no final, isso aí demanda uma webinar completa, vamos dizer assim, nós teremos que ter 1 hora, mas é um assunto extremamente grave, tá? E aí, em apertada síntese, essa alienação parental é uma campanha proposital, tá? Para fazer com que a criança esqueça, né? Veja com menoscabo, despreze o genitor que não tem a guarda dessa criança. Então, vai sendo incutido dia após dia, seja pelo genitor que detém a guarda, seja pelos seus familiares, fatos que não são verídicos, fatos que são criados, fatos que são pensados com muito cuidado para que aquela criança passe a desprezar o outro genitor. Então, isso faz com que a criança acabe esquecendo, tendo uma falsa visão, uma falsa ideia da pessoa do seu genitor. Ela passa a se recusar a ter contato com esse genitor, ela passa a criar falsas memórias que vão repercutir lá no futuro de coisas que não aconteceram, mas que para ela passam a ser verdade. Bem aquela história de uma mentira repetida diversas vezes passa, infelizmente, a ser considerada verdade. Estando, então, como aí o nosso telespectador falou, estando, então, os genitores em estados distintos, isso causa um prejuízo muito maior, porque o contato passa a ser cada vez mais raro, né? Então tem que tomar muito cuidado. A lei, inclusive, há uma discussão no Congresso a respeito da revogação ou não dessa lei. Eu, particularmente, sou contrário, porque parte-se de uma premissa que muitos genitores utilizam essa lei para tentar coibir abusos que não ocorreram, falsas denúncias, mas eu acho que aí o problema não é da lei, o problema é do genitor que usa indevidamente essa lei. Essa lei ela é muito importante e ela possui mecanismos que, se bem aplicados, podem evitar essa prática. Ela permite ao juiz alterar a guarda, por exemplo, ampliar o regime de visitas desse genitor que está tendo, né, em seu desfavor essa campanha. Então a lei ela é muito boa. O que acontece é que, infelizmente, quem utiliza essa lei são seres humanos imperfeitos e que estão extremamente magoados e que utilizam dessa legislação para prejudicar o genitor que não detém essa guarda. Então isso tem que ser uma cautela muito grande, tanto dos advogados, quanto do promotor e do juiz, da equipe multidisciplinar, psicólogo e assistente social, que vai analisar o caso. Em suma, é isso. Excelente, doutor Fábio. Esse assunto não estava no nosso escopo aqui, mas como dizem, né, quem sabe faz ao vivo. Bom, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer ao Migalhas pela organização e por viabilizar esse evento. Quero agradecer novamente ao Dr. Fábio pela disponibilidade, por vir aqui conversar com a gente sobre esses assuntos, foi muito esclarecedor. Agradecer também à doutora Estela. A doutora Estela está sempre muito envolvida aí com esses assuntos de direito à saúde e sempre trazendo muitos esclarecimentos. Milena, te devolvo a palavra e muito obrigado por toda a organização e por viabilizar essa conversa hoje. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Rafael. Como sempre, o senhor conduziu brilhantemente aqui os nossos dois palestrantes. Obrigada, doutora Estela, por compartilhar seu conhecimento conosco. Doutor Fábio, surgiram outras questões aqui que, infelizmente, a gente não conseguiu abordar, mas eu acho que, de modo geral, foi bem completo. Tem dúvidas que chegaram agora, para quem está nos assistindo nas redes sociais, que já foram tratadas no início, então, quem puder retomar, assistir novamente, acho que vale a pena. Bom, boa noite, pessoal, muito obrigada mais uma vez, e eu espero que a gente possa nos reencontrar em breve, virtualmente ou pessoalmente. Obrigada, gente, boa noite, viu? Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, boa noite.